Eles são espinhos muito alongados e, particularmente na Bajadasaurus, chegaram a 1 metro ou 1,20 metros, acrescentou Galina, principal autor do estudo publicado na revista Scientific Reports. Os fósseis de Bajadasaurus foram encontrados em 2013 por pesquisadores da Fundação Félix de Azara e do Museu Paleontológico Ernesto Bachmann, em Vila El Chocón, em Neuquén. Os Bajadasaurus pertenciam ao grupo dos dinossauros saurópodes, que eram herbívoros, quadrúpedes e caracterizados como de grande porte com pescoço e cauda compridos. Nós entendemos que se tivessem sido formados somente por ossos e talvez em vida revestidos apenas por pele, seriam estruturas muito frágeis e poderiam ser quebradas muito facilmente com alguma pancada ou se o dinossauro fosse atacado por um predador, disse Galina. Eles precisavam de uma estrutura externa que nós comparamos com o que acontece, por exemplo, com os chifres dos tílopes ou das cabras atuais, onde há uma caixa externa a esse osso formada por queratina. O parente mais próximo do Bajadasaurus é outro dinossauro encontrado em Neuquén, o Amargasaurus, que também tinha grandes espinhos e viveu na área entre 15 milhões e 20 milhões de anos depois. Sugeriu-se, por exemplo, que os espinhos fossem suportes de uma espécie de membrana, que regularia a temperatura do corpo, algo que acontece em alguns répteis de hoje. Outros pesquisadores consideravam a possibilidade de terem sido simplesmente uma crista de exibição com função de atração sexual ou que fossem estruturas capazes de sustentar uma corcunda de carne para armazenar reservas. A explicação que entendemos ser a mais provável é que eram espinhos que sobressaíam do corpo e tinham uma cobertura semelhante a um chifre. A presença dessa cobertura em cabras e tílopes deixa estrias nos ossos, marcas grandes que no Amargasaurus são bem visíveis. O mais lógico, segundo o pesquisador, é que a espetacular exibição de espinhos desses dinossauros servisse como uma espécie de alerta para afugentar predadores, numa estratégia que ele descreve como defesa passiva. Estes dinossauros passavam praticamente o dia inteiro comendo a vegetação. Tinham de estar permanentemente se alimentando. Eles ficavam com a cabeça abaixada, com o pescoço curvado para frente, deixando os espinhos expostos como se fossem um leque. Eram mais de 20 espinhos apontados para a frente, como um sinal de alerta. Tanto para o Amargosaurus quanto para o Bajadasaurus, definitivamente foi positivo ter esses espinhos que à primeira vista parecem ter sido muito incômodos para o animal. Grande parte do Mesozoico, desde o Triássico ao Cretáceo, isto é, de 220 milhões de anos atrás a 65 milhões de anos atrás, está exposto nas rochas na superfície e isso é o resultado da elevação dos Andes. O paleontólogo explicou que quando os Andes começaram a aparecer devido ao choque de placas tectônicas, há cerca de 70 milhões de anos, a cordilheira se arrastou e expôs, ao se elevar, todo o território que estava nas profundezas. Outra razão da riqueza de fósseis é que, devido ao clima da Patagônia, a área é predominantemente deserta, com pouca vegetação, deixando a rocha exposta. O Bajadasaurus foi encontrado em um local onde estamos trabalhando há alguns anos e que é um dos poucos de 140 milhões de anos que nos mostra algo dos dinossauros dessa época. Estamos justamente aqui, trabalhando com rochas de 140 milhões de anos e tudo o que estamos reconhecendo são novas formas. Isso nos permite estudar a evolução dos dinossauros e como esses grupos se relacionam com os antigos dinossauros do Jurássico. A primeira coisa que eu diria é que abram sua imaginação. Ele é um animal completamente desconhecido, que tinha características únicas e nós tentamos interpretá-lo, fazendo estudos rigorosos e comparações com animais modernos como tílopes ou cabras.